Ai, Jesus, para mim, boa noite, graça e paz. Para mim tem sido maravilhoso participar com esses irmãos na Escola de Reis lá. Acredito que o melhor encontro para mim é aquele das 5h30, era de sexta, agora vem sendo de quinta, sabe? E perceber como Deus forma a igreja, né? Muitos membros, diferentes uns dos outros, mas quando se juntam, um completa o outro. A gente tem caras que, com asas como... Não vou falar nome aqui, porque é capaz de eu esquecer algum pela minha memória. Mas como tantos irmãos, tantos amigos, eu tenho sido muito edificado. Irmão, você não tem noção o que é aquela sala das 5h30. Meu Deus do céu. Como a gente profetiza um sobre o outro. Eu vou contar uma profecia que eu fiz para o Flávio. A gente estava numa ativação e o Flávio tem pouco cabelo, né, gente? E ele estava sem cortar o cabelo. Estava meio assim, crescendo. E assim como o Rodrigão, ele tem algumas falhas, sabe? E foi bem no começo isso, acredito que no primeiro ano, cara. E aí eu tive uma impressão sobre ele, a gente estava profetizando sobre a roupa que a pessoa tá, ou alguma coisa que está no corpo. E aí eu olhei para o Flávio, irmãos, eu vi a cabeça dele, linda, redondinha. Mas o cabelo dele tinha uns caminhos assim no meio, sabe? Não vou falar caminho de rato, porque é feio, né? Mas tinha uns caminhos lá, porque o cabelo dele estava crescendo, tinha algumas falhas. Eu olhei para esse irmão e veio um ímpeto assim no coração, sabe? Eu falei, cara, Deus está criando novos caminhos para você. Olha isso, irmão. O cabelo mal cortado. Deus está criando novos caminhos para você, cara, na sua vida financeira. Você vai avançar, você vai prosperar. E aí depois de um tempo ele me lembrou, é verdade, né? Depois ele começou a vender carro. Olha lá, ó. Como a profecia é simples, irmãos. Como é mais simples do que a gente imagina. Se fosse complicado não seria Deus, né? Seria a nossa mente querendo criar algo. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, eu quero dar continuidade aqui. Sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre nós é o amor. Ministração 16ª, né, Nadinho? Isso? 16ª. Há uma forma de você atrair a atenção do seu noivo. Você acredita nisso? Como atrair a total atenção do seu noivo. Sobre isso que eu quero falar. Acredito que há cerca de 8 anos atrás eu peguei Cântico dos Cânticos para ler, e às vezes eu pego alguns livros assim para ler inteiro. E aí eu estava lendo Cântico dos Cânticos em casa, e óbvio que fala da redenção, né? Como o Nadinho falou hoje de manhã, a noiva, queimada do sol, com medo dele. Aí vem o noivo, introduz-a nas suas recâmaras, salva ela, empodera ela, embeleza ela, enche ela de joias. É o que Jesus fez com a gente. E ela fica depois aguardando ele voltar. É a nossa realidade. E aí eu cheguei em Cânticos 6:5. Não sei se já aconteceu isso com você, acredito que já. Sabe quando Deus te fala algo, que você fala, uau. Comigo funciona assim, cara. Com alguns ele fala com algumas imagens. Às vezes ele fala com o cabelo do irmão, através do cabelo do irmão. Mas na maioria das vezes comigo ele fala com a palavra ou com impressões que eu tenho. E aí eu li esse texto. Olha o que diz esse texto. Afasta por um pouco os teus olhos dos meus. Isso é o noivo falando. Pois eles me provocam. Elias, quando eu li isso, cara, eu falei, meu Deus, eu quase explodi, cara. Olha o que o noivo está falando para a noiva, cara. Olha isso, sol. Cadê o sol? Eu gosto sempre de olhar para o sol. Está ali. Olha o que o noivo fala para a noiva. Olha o que Jesus fala para você nessa noite, meu irmão. Afasta os teus olhos de mim, pois eles me provocam. Afasta os teus olhos dos meus, pois eles me provocam, Haroldo. E aí eu fiquei com o coração queimando nesse texto. E eu falava para algumas pessoas, cara, você não sabe o texto que eu li, cara. Olha o que esse texto fala. Sabe quando você vai falar para alguém? Aí você fala, o cara, tá, mas o que significa? Há 8 anos atrás. Como que está escrito aí, Nadinho, na sua? Olha isso. Olha o que o noivo está falando.
Quando você coloca os seus olhos em mim, eu não resisto. Eu quero ler uma outra versão aqui, a TPT. Eu ia ler no final essa versão, mas eu vou ler agora. Olha o que fala: desvia os teus olhos de mim, eu não aguento mais. Não consigo resistir à paixão desses olhos que eu adoro. Olha isso. Dominado por um olhar, o meu coração arrebatado, desfeito. Mantido cativo por seu amor, estou verdadeiramente superado. Por sua devoção eterna a mim, é o sacrifício mais rendido. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, existe uma forma de você se tornar irresistível a Ele, quando você coloca os seus olhos nele. Eu quero ler outro texto, Cantares 4:9, que é o texto que o Ricardo usou semana passada, que é o texto que eu já usei vários anos de aniversário da minha esposa. Eu uso esse texto, irmãos. Olha lá, fala para minha esposa: você conquistou meu coração, minha amiga. Apesar que dá para ler lá, né? Minha noiva, você o cativou com um só dos seus olhares, com um só enfeite do seu colar. Eu quero ler na TPT, de novo. Olha o que fala. Para você chegar ao meu coração, com um flash dos seus olhos, estou desfeito de amor, minha amada. Minha igual, minha noiva, você me deixa sem fôlego. Fala aí para o seu irmão: cara, quando você olha para Jesus, você deixa ele sem fôlego. Fala aí para ela. Eu não sei se você consegue perceber ou sentir o que eu estou sentindo, mas quando nós colocamos o olho nele, nós o deixamos sem fôlego. Você me deixa sem fôlego, estou superado. Por apenas um olhar de seus olhos de adoração, pois você roubou o meu coração. Eu sou refém do seu amor, e pelas graças de justiça brilhando sobre você. Eu creio que nesses dias, sabe, Deus deseja quebrar toda a estrutura religiosa entre nós, sabe? A vida cristã não é uma vida de afazeres. Já vi tanta gente nesses 18 anos vivendo atrás de fazer coisas para Ele, acabarem tirando os olhos dele. É óbvio que se você estiver com os olhos nele, não tem como você não fazer coisas para Ele, percebe? Mas se você e eu tirarmos os olhos dele, nós corremos um grande risco de perdê-lo. Em Gênesis 15:1, eu quero ler. Eu não ia ler esse texto, mas veio aqui na cabeça agora. Gênesis 15:1. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a sua grande recompensa. O que Deus fala para Abraão? Abraão, não temas, Abraão. Abraão desesperado para ter um filho, ele falou: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o seu grandiosíssimo galardão. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? A Bíblia fala em Provérbios que a promessa, quando tarda, ela azeda o coração, não é? Beth deve lembrar esse texto. Quando a promessa tardia demora a se cumprir, ela azeda o coração. E aí Deus vira para Abraão e fala: Abraão, eu sou o teu grandiosíssimo galardão, cara. Desfruta de mim até a promessa se cumprir. E ao coração de Abraão, gente, triste. Senhor, o que me adianta uma recompensa se eu não tenho filhos? O que me adianta toda essa recompensa se o que eu mais desejo, se o que eu mais sonho, se o anseio do meu coração não é cumprido? Deus olha para Abraão e fala: Abraão,
Fiel é o que prometeu para cumprir. Você consegue perceber, meu irmão, que Jesus morreu naquele madeiro por nós, para nos atrair de volta para Ele? Não foi para você fazer célula. Ainda que se você estiver alinhado com Ele, você vai liderar uma célula, com fogo no seu coração, apaixonado por Ele, desesperado por Ele. E eu quero falar sobre isso. Cantares 1:15, pode projetar aí, por favor? Cantares 1:15, falar sobre os olhos e sobre os olhos de alguém. Ó minha amada, como és formosa. Ah, você percebe que ele suspira? Ah, como você é linda. Os teus olhos brilham como os das pombas. E aí o capítulo 4, versículo 1. Como és bela, minha amada, como és linda. Os teus olhos por trás do teu véu são viçosos como os olhos das jovens pombas de Israel. Estava tentando ler ali, cara, mas Denise fez um óculos para mim, chegou nos 40 assim, né? Eu não consigo ler lá, cara, acredita? Minha visão é tão boa. Em nome de Jesus. Mas olha o que Jesus está comparando. O que o noivo está comparando à noiva. Olhos de pomba. Você já pensou por que olhos de pomba? Pergunta aí para o seu irmão, por que olhos de pomba? Por que olhos de pomba, meu Deus do céu? Tem gente que odeia pomba, não tem? Por que olhos de pomba? Mateus 6, 22 a 23. Olha lá, vamos falar sobre os olhos. Eu quero falar sobre os olhos e sobre a pomba. Os olhos são a lâmpada do corpo. Certo, gente? Tudo que entra no nosso corpo, ele entra por onde? Olhos ou ouvidos, certo? Então os olhos são a janela da sua alma. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, a luz que há em ti são trevas, com densas trevas serão. Então o que Jesus está falando? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você colocar os olhos naquilo que é bom, todo o teu corpo terá luz. E não haverá trevas em ti. E aí depois do que nós ouvimos hoje de manhã, não é? O vento norte, o vento sul. Você percebe como tanto as dificuldades, as lutas, as adversidades, ou as provações, o que elas podem fazer com a gente? Tirar os nossos olhos dele. Para pensar. Eu orei para uma amiga hoje, e ela estava ali com algumas questões de ansiedade, sabe? E ali eu orei por ela, conversei com ela um pouquinho. Sabe o que é interessante? Os olhos dela estão no problema. Esse é o maior problema da ansiedade. Colocar os olhos no problema. E não nele. E não nele. Eu, como Nadine falou, perguntou, estou aqui há 18 anos. E o que eu já vi de gente séria, gente santa, gente comprometida, cara. Infelizmente, deixar o caminho, porque tirou os olhos dele. Sabe o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo e nós somos co-herdeiros, herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo, logo, nós venceremos. Então quero te lembrar nessa noite, se vier o vento norte sobre você, e muito provavelmente virá, isso não é uma profecia, foi Jesus que falou, não tire os olhos dele. Porque a nossa única solução é colocar os olhos nele. Porque quando colocamos os olhos nele, o que acontece? Ele não resiste.
nós arrebatamos o coração dele. Ele se derrete. Pode parecer loucura isso, né? Uma mente religiosa não consegue entender isso. Porque ela ainda está presa, como o Caio tem muito falado, né? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, na lei, faço certo, faço errado. Quando passamos para a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal perde todo o sentido para nós. Parou. Porque é sobre amá-lo, é sobre ser amado por ele, é sobre em momentos difíceis permanecer com os olhos nele. E eu vou falar para você, irmão, eu passei momentos difíceis, viu? Financeiramente, no casamento, no começo do meu casamento. E nesse período que eu passei de dificuldade, sabe? Problemas de relacionamento, brigas de casais, sabe? Coisa besta. Ah, mas você fez isso. Ah, mas eu fiz isso porque você fez isso. E aí acabava tirando os olhos dele, olhando para minha esposa. Roberto, meu Deus do céu. E graças a Deus que nesse período eu li esse texto. Foi bem nesse período. Aí eu falei, não. Eu vou colocar os olhos nele, vou buscá-lo com tudo que eu tenho. Vou buscá-lo com tudo que eu sou. Você foi criado para isso. Para buscar a Deus. E onde estão os teus olhos? Os teus olhos podem estar na TV. Os teus olhos podem estar no videogame. Sei que não é a realidade de muitos, né? Talvez seja a realidade do Poveda, né? Ficar jogando videogame, Poveda. Não, Gil? Jamais, né? Sei lá, talvez seja o entretenimento. Talvez você esteja em casa porque o seu sofá é mais confortável do que o banco dessa comunidade. Por quê? Porque talvez os teus olhos estejam no conforto e não nele. Quando você coloca os olhos nele, gera uma fome no seu interior. Você já ouviu gente falando que parece que está mexendo aqui com você? Cara, uma vez eu fui no Encontrão Nacional, lembrava disso hoje de manhã. E aí no meio do encontro, eu estava meio distraído, sabe? No louvor, cansado. Acho que no Credit Car Hall, se não me engano. Cara, subiu um homem naquela plataforma, chamado Dwayne Roberts, cara. Quando o cara falou, bom dia, Jaira. Eu fiz assim, ó. Falei, meu Deus. Na hora. Sabe o que aconteceu? O desespero daquele cara por Deus me atraiu. A fome daquele cara por Deus. Um abismo atrai outro abismo, não é isso? A fome daquele cara despertou fome no meu interior por Deus. E a partir daquele momento até falei para o Ricardo, cara, você está percebendo isso, cara? Foi assim, né? Paulo Mazzoni, o Rei Bilber falando. Sabe? Por quê? Porque alguns homens estão com os olhos nele. E quando eles estão com os olhos nele, o que acontece? Ele não resiste. Como eu recebi um texto no grupo nosso lá, dos facilitadores da Escola de Reis, Jesus fala assim, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que elas já estivessem em chamas. Ele não tinha morrido na cruz ainda, né? Mas há fogo, irmão. Esse fogo já está disponível para nós. Esse fogo já está aí. Esse fogo já está para nós. A questão são as distrações. Tanto problemas e dificuldades, quanto bênção e prosperidade. Onde estão os teus olhos? Aonde estão os meus olhos? Aonde eu tenho colocado os meus olhos nesses dias? Na expectativa de que cada encontro é um encontro único. Eu tenho vivido nessa dimensão, João. Cara, eu não vou perder nada. Sabe por quê? E se ele aparecer lá? Sabe, Elias? Não é religião, cara. Tem que estar. Não, eu sou obrigado a estar porque eu sou um líder de célula, eu sou um supervisor diário. Tenho que estar. Não. E se ele aparecer e eu não estiver lá? E as pombas? Você sabia que a pomba tem uma visão 360 graus? Tem um filminho bem legal de não vou lembrar, minha memória é uma bênção. De um espião que vira uma pomba. Uma animação, assisti com os meus filhos lá.
Cara, e aí ele se torna uma pomba e aí ele começa a ter a visão da pomba, Lei, ela é 360 graus, cara. Mas olha o que Salomão fala, os teus olhos são como os olhos da pomba. Por quê? Mesmo a pomba tendo uma visão 360 graus, aí o pessoal da Escola de Reis vão lembrar, né? Do livro que nós estudamos, ela só consegue olhar um ponto por vez. A visão dela é focal, Haroldo. Se eu olho para você, cara, esquece o que está ao redor. E a gente não é assim, certo, gente? Se eu olhar aqui para o meu caderno, eu consigo ver que o Haroldo está ali, né? Consigo ver, cara, ao redor, o que tem ao redor. Mas a visão da pomba, ela é diferente. Ela foca. Se você jogar no Google lá a diferença da visão da pomba para a da coruja, você vai ver que a da pomba, ela dá a volta inteira, mas ela tem um raio, bem fininho assim, estreito. E a da coruja já é diferente, né? É ampla. Ela consegue ver e perceber tudo, a longas distâncias. E o que mais tem a pomba? Já viu namorados novos, casalzinho de namorado? Olha lá um casalzinho, que bonitinho, a esposa com o marido. Pode ficar, irmã, tá bonito. Parece dois pombinhos. Não é isso? Por quê? A pomba, ela é monogâmica. Ela tem um cônjuge, um casal, e ela não larga aquele casal, cara, a vida toda. Por isso que fala, Poveda, nossa, que lindo, um casal de pombinhos. Eles representam o romance, o amor, a união. A pomba só faz o que vê o pombo fazer. Já viu pomba? O pombo, você já viu, gente? Já reparou no pombo? Talvez você nunca tenha reparado. Mas o pombo estufa o peito assim, né? Dá umas voltinhas. E a pomba, desesperada por ele, vai atrás. Parece a Vanessa em casa, gente, atrás de mim. Senhor, faz isso, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo. Que ela não me dê sossego, que ela não me deixe dormir. Mas é isso, a pomba, ela é assim. Ela só tem olhos para o pombo dela. Não é isso? Quando você fala em dois pombinhos, você pensa o quê? Você pensa naquele casalzinho que fica com os olhos cheios de coraçãozinho. Eu acho maravilhoso isso, porque ontem eu vi uma moça falando com um rapaz ali, e eu estava do lado ali de um irmão, eu falei, cara, olha o olhar dessa moça apaixonado por esse cara. Eu não sei nem se ele está percebendo, irmão. Cara meio avoado assim, sabe, Fabião? E a moça olhando para ele assim, cara, apaixonada, cara. Eu vou falar para ele, irmão, eu não aguento, eu vou falar. Meu irmão, você não percebeu, não, irmão? Dá um empurrão no cara, né? Ver se vai. Mas ela estava apaixonada por ele. E aí tinha uma outra pessoa do lado e a outra. Eu falei, olha lá, cara, ela nem olha para outra pessoa. E a outra pessoa falava, Nadinho. Ela ficava assim pro cara. Por que que Salomão compara a igreja a uma pomba? Sabe por quê? Porque a pomba tem uma visão focada. Ela só tem olhos para o pombinho dela. Ela só tem olhos para o pombinho dela. Ela só faz o que ver o seu pombo fazer. O que Jesus fazia? Eu só faço o que vejo meu pai fazer. Quando você coloca os olhos nele, gente, quando você está com os olhos completamente fitados nele, sabe? Nada mais importa, nada mais faz sentido, nada mais, eu só quero ele. Não tem como você não ver o que ele está fazendo. Já pensou? A igreja fazendo só o que Jesus está fazendo? Já pensou, gente? Esse é o plano de Jesus. Uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. Tal qual ele é, somos nós nesse mundo. Eu sei que existe a mente religiosa, que da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Jesus é glorioso, Jesus é excelso, cheio de glória e de majestade. E ele disse, a glória que tu me deste, Pai, eu dou a eles. Nós nunca roubaremos a glória dele, porque ele já nos deu. Cantares 2,14, pode colocar aí, por favor? Cantares 2,14, acho que esse eu não mandei. Ah, Jesus, dá nos olhos de pomba, Jesus.
Queremos ter esses olhos só para Ti, Senhor. Coloquei em Eclesiastes aqui, 2:14. Eu estou lendo aqui no celular porque eu amo a versão King James, né? Olha o que diz: pomba minha, que se aninha na fenda das rochas. Quando se ouve fenda da rocha, você lembra de quem? Lembrou de Moisés, né? Certeza. Deixa-me contemplar o teu rosto lindo. Fala para o teu irmão, teu rosto é lindo, irmão. Mesmo que você não acredite nisso. Teu rosto é lindo. É bom elogiar o irmão, né? É de graça, como diz o Carlos Alberto, né? É de graça, pastor Carlos Alberto. Deixe-me ouvir a tua voz meiga, pois a tua face é tão formosa e tão doce é a tua voz. Aonde a noiva deve estar, gente? Eu não ia ler, mas eu vou ler. Eu achei que ia ficar muito texto, porque eu gosto de falar sempre da Bíblia. Eu gosto de contar a história também, você já percebeu, né? Moisés, Êxodo 33, 17, 18. Moisés suplicou a Yahvé. Você tem suplicado ao Senhor, gente? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem suplicado a Ele, Senhor, deixa-me te ver, Senhor? Como é que está teu coração? Se você não tem suplicado isso, irmão, sinto te informar. Os teus olhos estão em qualquer outra coisa, menos nele. Porque você foi criado para isso, não é isso que fala em Atos 10? Nós fomos criados para tateando, vermos se podemos encontrá-lo. E aonde encontrá-lo. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Você percebe que não é parar de fumar maconha, cara. Indo, como eu parei. Não é isso, cara. Não é isso. Não é parar de viver no pecado, não é parar de beber. Evangelho não é isso. Não é casar, não é namorar, não é ter casa, não. Evangelho é se tornar um ser nessa terra. É se tornar alguém nessa terra, que não é dessa terra. É se tornar uma escada no céu. Lembra de Jacó? Você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser uma escada, sabe? Por onde os anjos sobem e descem. Para isso fomos criados. E a gente corre atrás de tanta coisa, né? Preciso ter uma casa, preciso ter uma casa. Apesar que eu preciso ter uma casa, irmão. É verdade. Mas eu prefiro por hora colocar os olhos nele. E o Senhor orientou: farei passar diante de ti toda a minha bondade, e diante de ti proclamarei o meu nome. E Yahvé, o Senhor, terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim. Te colocarei na fenda da rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Olha isso, cara. Quem é a rocha, gente? Quem é a pedra que os construtores desprezaram, que se tornou escândalo para alguns e salvação para outros? Nós só podemos vê-lo quando estivermos na fenda da rocha. Há uma fenda no coração de Jesus. Há um convite para nós. É lá que Ele coloca as pombas dele. É lá que Ele deseja te colocar. Como que é? Pensa você. Pensa numa rocha, numa fenda. Uma rocha grande, cortada. Para que lado você olha? Parece com quem essa visão? Com a da pomba, cara. Porque se você está na fenda da rocha, aqui não dá para fazer, né? Talvez dê para você enxergar. Aqui é uma fenda da rocha, você está aqui no meio. Para onde você vai olhar? Só para um ponto, cara. Nós só poderemos ver a glória dele quando estivermos na fenda da rocha. Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Com olhos como de pombas. E aí nessa época eu quero orar com você, para que ainda eu quero ter mais fome disso, sabe? Mais sede, mais fome. Porque, como diz uma música que eu estava ouvindo ontem no carro, a água eu já tenho, o pão eu já tenho, o vinho eu já tenho. O
que eu preciso? De fome e sede. Quem come sem fome? Ninguém. E um dia, irmãos, nessa época, cerca de 8 anos atrás, eu estava em casa, nunca contei isso assim, abertamente, contei para alguns poucos irmãos. Eu estava em casa, no quarto à tarde, fim de tarde, sabe? Aquele solzinho, eu no quarto adorando a Jesus, orando. Eu oro em línguas, meu irmão, oro em línguas. Eu estava orando em línguas no meu quarto, tal. Daqui a pouco, não sei se você gosta, mas eu amo. Sabe cheiro de terra molhada quando a chuva começa a cair? Aquele cheiro encheu meu quarto, Fábio. Eu fiquei todo arrepiado. Não tinha escola de reis ainda, sabe? Sozinho. Como diria o Flávio, na contemplação. Encheu aquele quarto. Eu falei, nossa, chuva? Tava sol. Aí abri a janela, o céu azulzinho. Eu falei, ele chegou. Aí eu voltei, falei, Senhor, o que é isso? Só sabe dessa história, né? Na hora, aquela voz, eu farei com que os jovens de Hermelino sejam como os jovens de Atos 5. 8 anos atrás. Eu falei, e eu gosto, né? E eu falei, quem são os jovens de Atos 5, Senhor? Aí eu fui abrir Atos 5, né? Não vou abrir agora, mas você vai lembrar. Sabe quem são os jovens de Atos 5? Quem enterrou Ananias e Safira. Ananias e Safira morreram aos pés de Pedro. Por quê? Por conta da parcialidade. Por conta da falsa religião. De querer ser o que não são. Por conta de fingimento. Atos 5? Se eu lembrar, minha cabeça funciona. O Nadinho pediu para falar de novo. Foi claro. E eu falei, abri a Bíblia e comecei a ler. O que aconteceu com Ananias? Ele foi diante de Pedro, cara. Parcial. Por quanto vendeste a propriedade? Lembra desse texto? Pum, morreram. Se você olhar, tem um detalhe lá. E os jovens tiraram Ananias de lá. E aí vem Safira. E os jovens tiraram Safira de lá. Eu nunca tinha reparado nesse texto antes. Nessa parte, que os jovens que tiraram as pessoas de lá. Eu falei, Senhor, o que é? Mas o que isso significa, Senhor? Foi tão bom esse dia, meu. Eu acabarei com a religião. Eu acabarei com a aparência de piedade. E aí ele me deu outro texto, se não me engano, 2 Timóteo 3. Nos últimos dias virão tempos difíceis. Lembra desse texto? Que as pessoas terão aparência de piedade, mas negarão o poder. Olha isso. Que Ananias e Safira tinha? Aparência de piedade. Meu Deus do céu. O que eu ia fazer com aquilo, gente? Fiquei desesperado. Senhor, faz isso, é isso aí. Só não mata ninguém, por favor. Não precisa matar ninguém. E aí eu corri, peguei o celular ali, depois de um tempo, mandei mensagem para o Ricardo e falei, Rick, cara, eu creio que Deus vai fazer isso entre nós, cara. Eu creio que Deus vai fazer isso entre nós. Eu creio que é isso que Deus está fazendo. E esse tempo chegou. Nós estamos vivendo esse tempo. E aí? Eu não quero ser um espectador desse tempo. Eu tenho convicção de que você também não quer só assistir. Ouvi uma frase de um homem de Deus que ele falava assim só. Existem pessoas que falam sobre o avivamento. Existem pessoas que trazem o avivamento. É bom falar sobre o avivamento, gente? Maravilhoso. Mas e trazer o avivamento? É isso que Paulo fala, né? O evangelho não consiste em palavras, mas em demonstração de espírito e poder. Foi isso que o Senhor falou comigo naquela tarde. Eu farei com que vocês sejam como os jovens de Atos 5, enterrando toda a aparência de piedade, enterrando toda a religião, enterrando todo o fingimento, enterrando toda a mentira, e sendo aquilo que eu chamei vocês para ser. Mas como se dá isso? Quando colocamos os olhos nele. Porque não há avivamento onde ele não está.
Você percebe? Tem gente que fala de cura, mas tem gente que cura. É diferente, não é? E não sei se você percebe, mas sempre quem fala tem um ponto a criticar, né? Critica quem está fazendo. O que você quer ser? Quem fala de avivamento ou quem vive o avivamento? Eu não quero, irmão, minha irmã, ser um espectador do que Deus está fazendo aqui. Eu quero estar no olho do furacão, sabe? Ser um dos provocadores disso. Esse é o meu desejo. Por quê? Quando você coloca os olhos nele, você pensa como ele. Como eu gostaria, eu vim trazer fogo a essa terra. E como eu gostaria que ele já estivesse aceso. O que ele está falando? Do ministério do Espírito Santo. E esse fogo já está aceso entre nós. A questão é, você consegue perceber isso, gente? Você consegue perceber? As distrações, os problemas que aparecem, que nos tiram ou as promoções que aparecem, que nos tiram, para nos tirar os olhos dele. Eu quero orar com você. Antes disso eu quero ler um texto. Eu estava na escola de reis um sábado de manhã, e aí a gente estava naquele tempo meio, sabe? Vamos profetizar aí. Fala o que está no seu coração. Porque é isso que a Bíblia fala, não é? Quando se reunirem, através da profecia, o coração das pessoas são revelados, não é isso? Olha o que diz. Não sei se o Romário conseguiu separar, Roma? Cantares, texto que o Nadinho leu hoje, 2 do 10 ao 15. Quero ler na versão TPT. Olha isso, gente, para a gente orar. Aquele que eu amo me chama. Levante-se, minha amada, depressa, minha amada, venha comigo. Eu vim como você pediu. E aí, você pediu para ele vir? Pediu, né? Quando você pede, ele vem. Para atraí-lo ao meu coração e levá-lo para fora. Porquanto é a hora, minha linda. A temporada mudou. A escravidão do seu inverno estéril terminou. E a temporada de se esconder acabou e se foi. Olha, Haroldo, isso, mano, isso aí. Eu sou meio calmo, meio tranquilo, eu falei isso na oração. O Manuel falou, como é que você fala que você vai gritar, tá com vontade de explodir? Mas eu não sou igual os caras, né? O Nadinho, o Ricardo. Ai, Jesus. As chuvas mergulham na terra. Olha isso, irmãos. As chuvas já caíram. E a deixaram brilhante com flores florescendo. Chegou a temporada de cantar e podar as videiras. Eu ouço o arrulho de quem? Eu ouço o barulho da igreja. Sabe uma coisa que eu amo? Quando a igreja está orando em línguas, Haroldo. Parece barulho de chuva, né? Parece barulho de tempestade caindo. Eu amo isso. Enchendo o lugar com o ar, olha lá, enchendo o ar com canções para despertá-lo e guiá-lo. Você não consegue discernir esse novo dia de destino que está irrompendo ao seu redor? Irmão do céu, mano. O avivamento está no ar, cara. Você não consegue perceber tudo que a gente tem vivido? E eu tenho certeza que você consegue perceber. Tudo que a gente tem vivido, cara, mergulha nisso, cara. Quero te dar um conselho. Mergulha nisso de cabeça, Choco. Choco é do Xaranamanaia também, né? Faz tempo. Mas mergulha nisso, irmão. Nós estamos vivendo história. Luiz Hermínio colocou no Instagram dele cerca de 20 profecias sobre o Brasil e sobre esses últimos tempos. Existe uma do Smith Wigglesworth que diz que nos últimos tempos, dali a 100 anos, né? Ele viveu em 1900. Ele fala que depois haveria uma mudança, sabe? Algumas igrejas novas nascendo. E haveriam algumas escolas ministeriais ensinando as pessoas a se moverem nos dons espirituais. Olha isso. E depois disso, Deus uniria o Espírito e a palavra. Porque você percebeu os avivamentos? Lutero, a palavra. Início do século de 900, o Espírito, o poder. E agora somos nós, mano. Os dois juntos. Né, Caio? Raízes e asas. Você percebe, irmão?
que se você colocar os olhos nele, você vai se tornar irresistível e você vai ser participante do que ele está fazendo. Você foi chamado para ser um protagonista da história de Deus na sua geração. Não para ficar sentado assistindo, sabe? Eu não estou falando de ficar aqui em cima pregando, não. Estou falando de viver avivamento todos os dias, como o Gilberto hoje. Foi no hospital, cara. Foi orar por uma criança. Orou por um monte de criança. Criança que estava em coma acordou. Orou pela enfermeira. Orou pela moça da limpeza. O cara causou no hospital. Por quê? Olhos nele. Quando estamos com os olhos nele, nós estamos vendo o que ele está fazendo. E quando você vê o que ele está fazendo, João, não tem como, cara. Seu coração queima por isso. Consegue discernir esse novo dia de destino que irrompeu ao seu redor? Próximo. Os primeiros sinais dos meus propósitos e planos estão o quê, gente? Estou orando, cara. Esses caras vindo aqui, agora. Ed Liu, agora a última. As videiras nascentes da nova vida agora estão florescendo aonde? Em todos os lugares. A fragrância das suas flores sussurra. Sussurra o quê? A mudança no ar, cara. E acabou de entrar a primavera, né? Diga-se de passagem. E o próximo? Levante-se, meu amor. Você percebe como Paulo fala para Timóteo? Ei, Timóteo, avives o dom que há em ti. Levante-se. Coloque os olhos em mim, minha linda companheira, e corra comigo para o lugar mais alto, pois agora é a hora de se levantar e sair comigo. Pois você é o quê? A minha pomba. Escondida onde? Fui eu quem te peguei e te escondi no alto da escada secreta do céu. Aleluia. Deixe-me ver o seu rosto radiante e ouvir a sua doce voz. Como são lindos os seus olhos de adoração e a sua voz adorável em oração. Você deve pegar as raposas preocupantes, aquelas raposas astutas que dificultam o nosso relacionamento. Quais são essas raposas, gente? As distrações, cara. Aquilo que vem para tirar os nossos olhos dele, Fábio. Sabe? Vender, não vender. Perder trabalho, não perder trabalho. Crise, pandemia. A gente tem falado muito na Escola de Reis, gente. Sempre quando Deus promove um avivamento, o diabo tenta fazer, sabe o quê? Ele tenta matar todos os meninos para ver se ele consegue matar Jesus. Ele tenta matar todos os meninos para ver se ele consegue matar Moisés. Por quê? Está nascendo um libertador. E ele consegue perceber, sabe? Ele consegue perceber, cara, há uma mudança no ar. Alguém vai nascer, há profecias que libertadores vão nascer. Eu acredito que é isso. Então vamos fazer o quê? Vamos matar todos os meninos. Mas ele nunca está à frente do nosso Senhor. Amém? Deus já fez. Quando ele mata os meninos, Jesus já nasceu. Quando ele mata os outros meninos, Moisés já tinha nascido. Ele está sempre um passo atrás. E o próximo, acho que o último, se não me engano. Pois eles invadem a nossa vinha nascente de amor para arruinar o que plantei aonde? Deus plantou dentro de você algo incrivelmente, indizivelmente sobrenatural. Há uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. Você vai pegá-las e removê-los para mim? Faremos isso juntos. Vai fazer junto com ele, irmão? E aí, você vai fazer? O que você vai fazer essa semana? Largar um pouquinho a TV? É isso que eu preciso fazer. Apesar de ter pouco tempo, tanta coisa. Mas eu preciso, cara, demais voltar a queimar por ele, sabe? Voltar sabe? Teve um dia que eu estava no trem, eu lembro como se fosse hoje, eu não vi a hora de chegar em casa, cara, para levantar os meus braços. E como as coisas dessa vida tiram a gente disso sem a gente perceber, cara. Isso não é para você se sentir culpado não, irmão. Não é isso não. É para te chamar para esse lugar. Vamos juntos para a fenda na rocha. Com olhos como de pomba, nós o veremos. E vendo ele, nós faremos o que ele está fazendo.
Porque a sua bandeira sobre nós é o amor. Vamos orar? Ai, ai. Vamos orar? Se você deseja isso, irmão, eu desejo demais isso, cara. Ter fome e sede dele, como nunca antes. Queria pedir para você se colocar de pé, se você deseja isso. Cadê? Pode cantar uma música depois? Eu posso pedir? Eu nunca pedi uma música, gente. Eu vou pedir uma música. Qual é a música? Sabe aquela do... O avivamento está no ar. Você pode tocar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que o Senhor já nos deu olhos como de pomba, Senhor. Cremos na nova natureza que recebemos, e essa nova natureza clama todos os dias, Abba, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos arrependemos, pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos por andarmos distraídos, perdoa-nos por não nos atentarmos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que não há culpa, não há condenação sobre nós. Temos diante de nós apenas um convite para entrarmos na fenda da rocha, Senhor. E é isso que desejamos. Mostra-nos a Tua glória, Senhor. Mostra-nos a Tua glória. Queremos voltar, Senhor. Queremos voltar para esse lugar de paixão, de desespero, como terra seca, Senhor. Faz o nosso coração se tornar como um deserto, sedento por águas, porque o Senhor virá sobre os sedentos, o Senhor não virá sobre os satisfeitos, Pai. Gera em nós uma fome que nunca sentimos, Senhor. Gera em nós uma sede que nunca sentimos em nossa vida antes, para entrarmos nesse lugar de descanso, para entrarmos na fenda da rocha, onde só há espaço para eu e Ele, onde só há espaço para eu e Ele, onde eu só tenho olhos para Ele, onde eu coloco os olhos nele e me torno irresistível, onde os meus olhares para Ele arrebatam o coração dEle. Queremos o Teu coração, Senhor. Queremos essa vida, queremos essa realidade. Nós oramos aqui uns pelos outros, Pai. Desperta nos meus irmãos essa fome. Desperta nos meus irmãos esse desespero por sermos como Moisés, Senhor, protagonistas na sua história, na nossa geração. Esse é o nosso chamado, Senhor. Atos dos Apóstolos não é um livro histórico, é um convite para nós, Senhor. E nós queremos viver essa vida. A vida correta do cristão é uma vida de avivamento, Pai. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra ao longo dos anos. Desperta-nos para percebermos. Nós percebemos a mudança que está no ar, Senhor. E nós queremos mergulhar nisso. Nós queremos mergulhar no que o Senhor está fazendo, papai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma o nosso coração, toma a nossa vida, toma o nosso tempo, toma a nossa agenda. Quebra tudo, quebra os padrões religiosos, os usos e costumes. Na igreja do Senhor não há costumes, diz a Tua palavra, Pai. Incendeia o nosso coração, papai. Coloque em nós o querer e o realizar, Senhor. Coloque em nós o querer e realizar. Eu oro por todos aqui nessa sala, Senhor. Por aqueles que estão em casa, que nenhum de nós, Senhor, passe despercebido, distraído, desatento com aquilo que o Senhor está fazendo. Pelo contrário, eu posso ver, Senhor, a colheita, Senhor. Eu posso ver a colheita que está diante de nós, Senhor. Eu posso ver a colheita que isso produzirá. Com olhos nele, faremos o que Ele está fazendo. Cooperaremos com o que Ele está fazendo. Em nome de Jesus, papai.